Olá, eu sou Fabiana, E eu sou o Júnior. temos 24 anos de casados, E estamos há 22 anos nas equipes de Nossa Senhora. temos duas filhas, a Bárbara e a Catarina, E estamos como casal responsável do setor F. e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o casal responsável de equipe, que é um serviço essencial para o bom funcionamento do movimento das equipes de Nossa Senhora. Vamos conversar e organizar essa nossa conversa em 3 importantes aspectos: compreender a missão do casal responsável de equipe, Desenvolver o espírito que anima o serviço do casal responsável de equipe e especificar as funções e tarefas do casal responsável de equipe. Começaremos então com a missão do casal responsável de equipe. A missão é um propósito, uma forma de expressar o que desejamos fazer e de valorizar o que estamos fazendo. Nas equipes, a missão inicia com um chamado. Os documentos descrevem assim esse chamado. Esse apelo à responsabilidade é, antes de qualquer outra coisa, um olhar de amor de Deus sobre nós, como pessoa, como casal, apesar das nossas fraquezas, dos nossos limites e até de nossos pecados. Esse olhar contemplativo, esse olhar de amor, é seguido de uma pergunta pessoal que o Senhor nos dirige, chamando-nos pelo nome. Ou seja, a missão começou com um chamado que Deus fez especificamente para vocês. Esse é um chamado ao amor maior. Trata-se de um chamado para amar mais o Senhor, amar mais os irmãos e as irmãs de equipe, amar mais a igreja. O Senhor pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais que os outros? Essa é a única pergunta, a única condição colocada pelo Senhor, que após a resposta afirmativa diz: apacenta minhas ovelhas. A primeira pergunta que o Senhor nos faz, antes de nos confiar uma responsabilidade, é uma pergunta sobre o amor. Vocês querem amar mais a sua equipe? Esse chamado também é para a nossa conversão. A responsabilidade que o Senhor nos confia deve ser a oportunidade de nos renovar no espírito. É no louvor e na ação de graças, mas também no pedido e no perdão que o Espírito nos renova. O Espírito Santo nos convida a nos conhecermos verdadeiramente, a desenvolvermos e a fortificarmos as capacidades que nos ajudam a ir ao encontro do outro, a escutarmos os outros e a aprendermos com eles, a nos deixarmos interpelar por sua palavra e a deixarmos brotar sem medo a fonte de amor que existe em nós. Essa missão é uma oportunidade para sermos equipistas melhores. Temos a chance de vivenciar ainda mais intensamente tudo que o movimento nos oferta. Um chamado tão especial merece uma resposta, mas que essa resposta pressupõe uma consciência de que o sim se destina àqueles com quem compartilhamos a caminhada e desejamos amar: a esposa, o esposo, a família e os irmãos de equipe. A missão de casal responsável pode ser expressa da seguinte maneira: Deus confia a um casal a tarefa de ajudar os outros membros da equipe a caminhar para ele. Então, a resposta de cada casal responsável é uma resposta para os outros membros da equipe que discerniram o nome de vocês no momento de oração. Essa resposta não é uma resposta qualquer. Ela deve ser uma resposta de gratidão ao amor de Deus. Enquanto somos responsáveis, recebemos as graças e bênçãos ofertadas por Deus ao nosso serviço. Temos a chance de sermos mais próximos de Deus e de Nossa Senhora, o que é um bom motivo para sermos gratos. Essa resposta é uma resposta de abandono. Nós não somos donos da responsabilidade que nos é confiada. Precisamos ter a atitude ensinada por Maria nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Nos abandonamos à vontade de Deus. Seremos capacitados a servir durante a missão, pois ninguém está pronto para tamanha responsabilidade.
É preciso crer que os dons ofertados por Deus serão os necessários para agir no momento certo. A sua resposta precisa ser uma resposta de abnegação. O nosso modelo é o Cristo, e ele se entregou por nós. Somos convidados a morrer um pouco pelos outros, entregando nossos talentos e o nosso trabalho, para os irmãos de equipe, na alegria de uma partilha sem reservas. A resposta de cada casal responsável de equipe é uma resposta perante o movimento, aceitando estimular a equipe no seu progresso cristão na linha proposta pelas equipes de Nossa Senhora. Vamos agora conversar sobre o espírito que anima o serviço do casal responsável de equipe. Ao usarmos a expressão espírito que anima, queremos reforçar que a ação é dependente da espiritualidade. O seu serviço e as suas ações são a expressão daquilo que vai em seus corações. Por isso, é fundamental que vocês apoiem seu serviço na oração. Vocês devem pôr, acima de tudo, a sua confiança no Senhor, a quem entregam os membros da equipe, pedindo para eles a luz e a força do Espírito Santo, e para si mesmo a sabedoria e o discernimento. Cada casal de responsável de equipe é convidado a ofertar uma missa a mais do que a missa dominical por sua equipe e pelo movimento, para que os corações sejam dóceis à ação do Espírito Santo. É fundamental que vocês estejam em comunhão com o movimento. Apesar de ser um serviço exercido em equipe, é o casal responsável que assume diretamente a responsabilidade diante do movimento. Na equipe, vocês são a garantia de identidade do movimento, ou seja, é importante que vocês estejam abertos às necessidades dos casais da sua equipe e que atuem em comunhão com o conjunto do movimento, na fidelidade a seu carisma e às suas orientações. O casal responsável deve fazer um esforço por conhecer bem o movimento, lendo os documentos do movimento, conversando com o casal ligação, questionando o casal de setor. Assim vocês estarão preparados para tomar as decisões para manter a identidade do movimento. Novos documentos foram produzidos e estão disponíveis no site das equipes. É necessário desenvolver dentro da equipe um espírito de corresponsabilidade. Nas equipes, a responsabilidade não se exerce de maneira pessoal e autoritária. Vocês irão precisar de todos os casais da equipe para discernir juntos, com a ajuda do Espírito, as verdadeiras necessidades da própria equipe. Devem procurar juntos o bem dos casais e a vontade de Deus sobre o movimento. Esse é o método de trabalho que chamamos colegialidade. Compete ao casal responsável animar essa equipe com convicção e entusiasmo, desenvolver os fatores de unidade, estimular os dons e talentos de cada um e favorecer a partilha de todos. Outro aspecto importante para desenvolver o espírito do casal responsável é atuar sempre em espírito de serviço. O casal responsável caminha ao lado dos outros casais, fazendo o esforço de escuta, de compreensão, de caridade, mas ao mesmo tempo de exigência para proporcionar o bem-estar dos casais e o crescimento da equipe. O teu amor sem exigência me diminui. A tua exigência sem amor me revolta. O teu amor exigente me engrandece, escreveu o padre Cafarel. Tudo isto não se improvisa, amadurece com a vivência diária, ao colocarem-se os dois diante de Deus. É um serviço em casal. Os dois procuram juntos entender o que acontece na equipe. Isso pode ser feito durante o dever de sentar-se. Vocês podem definir quais dinâmicas são necessárias introduzir, quem precisa de ajuda e o que se pode fazer para melhorar a situação, sempre juntos do Espírito Santo, em constante oração. O sacramento do matrimônio é a fonte de nossa fecundidade no serviço e é como casal que somos sinal para os outros. Nesse serviço, pomos em comum nossos talentos e nossas diferenças, diferentes formas de abordar um assunto que se completam.
através do diálogo conjugal, da reflexão a dois, da totalidade de nossa relação de casal. A oração conjugal é um momento privilegiado em que o Senhor fortalece o casal e esclarece sobre as decisões a tomar, principalmente as decisões relativas à vida de família e à vida profissional. Não se iludam. Essas decisões são importantes e têm forte influência sobre o exercício de responsabilidade dentro do movimento. E na prática, como realizar o serviço de casal responsável de equipe? Primeiro, pelo acompanhamento da vida comunitária da equipe. Participar ativamente dos momentos de convivência da equipe e construir uma unidade com os casais e com o conselheiro espiritual. Que todos sejam ativos, sintam-se aceitos e queridos. Depois, o serviço deve acontecer com muito amor. A ajuda mútua na equipe deve ser feita com um olhar de amor, semelhante ao olhar de Cristo. Um olhar que não julga, que não condena, mas que estimula, que conforta, que ajuda cada um a superar-se, que transforma. O serviço deve ser feito com sensibilidade e criatividade. É essencial que o casal responsável tenha sensibilidade para captar o verdadeiro sentido e valor de cada ponto concreto de esforço e incentivar a vivência de cada um. Também é importante ter criatividade. A criatividade permite achar os meios adequados para animar os casais, para reavivar a pertença ao movimento, para estimular a vivência dos PCEs, o engajamento e a ação missionária dos casais. Nada esfria e desestimula mais uma equipe do que a apatia de uma reunião em que os casais não têm o que partilhar sobre seus PCS. Lembrem-se que o momento da partilha é de responsabilidade de vocês. Outro ponto da reunião que requer especial atenção é a coparticipação. Esteja alerta para aquele casal que precisa coparticipar algo importante e necessita de tempo. Fique atento se a coparticipação não for um momento de crescimento espiritual, em que apenas amenidades e notícias do dia a dia for coparticipado. Pode ser que a equipe esteja se acomodando. Boas técnicas poderão ajudar numa reunião, mas de nada adiantarão se esta não for uma celebração de cada um dos membros da equipe. Uma celebração da vida transcorrida durante o mês, num verdadeiro esforço para incorporar a proposta das equipes de Nossa Senhora. Vamos agora apresentar as funções do casal responsável de equipe. São elas a animação, a ligação e a gestão. A primeira função a destacar é a animação. Para animar a equipe, é importante construir uma comunidade que, em Cristo, partilhe o amor. O casal responsável deve ficar atento aos problemas e às necessidades dos outros, incentivando os outros casais a fazer o mesmo. Animar é estimular que a equipe seja uma equipe em saída, como pede o Papa Francisco para toda a igreja, mostrando aos equipistas que a equipe é um ponto de partida e não de chegada na sua vida espiritual. Devemos evitar que a rotina ou desalento se instale em algum casal ou em toda a equipe. É importante atuar com toda a caridade. Conte com o auxílio do conselheiro espiritual e ajude a equipe a enfrentar os seus problemas com sinceridade, paciência, espírito de benevolência e perdão. A segunda função do casal responsável é a ligação. A equipe não vive isolada, faz parte de uma grande família. Vocês devem cuidar para que a sua equipe esteja aberta ao movimento e que a comunicação flua nos dois sentidos. Para isso, construam uma boa relação com seu casal ligação. A terceira função do casal responsável de equipe é a gestão. Antes do início do próximo ano, é importante organizar a vida de equipe, especialmente o calendário de reuniões. Faça uma reunião com seu conselheiro previamente para verificar quais são as melhores datas. Vocês irão animar os casais a participar dos encontros do movimento
e para isso precisam saber do calendário de atividades que receberão do seu setor. Outro aspecto importante é a entrega dos relatórios mensais. Neles, vocês fornecem as informações administrativas para o setor e para o secretariado do movimento. E para reforçar e resumir, vamos listar a tarefa do casal responsável de equipe. Primeiro, participar das reuniões promovidas pelo setor. Participar do Encontro Anual de Casais Responsáveis de Equipe, EACRE. Incentivar a vida de equipe. Fazer a ligação da equipe ao setor. Enviar as contribuições mensais para o movimento. Organizar a escolha do próximo casal responsável de equipe. E preparar a reunião de balanço. Para nós, a equipe de base tem a carinha do seu casal responsável. Rogamos a Deus e a Maria Boa Mãe que abençoe e guie vocês. Um abraço, um beijo. Tchau, Tchau, tchau.